importante. Essa é a forma de motivar as pessoas academicamente. A segunda pergunta que você tem que responder no teu texto, ou na tua fala, no teu discurso, e olha que eu ensino pessoas a falarem em público, é você dizer o que é importante. É o momento da informação. Me dizia você que um tal professor de filosofia às vezes enchia o quadro e mandava todo mundo copiar e saía da sala. Depois apagava e enchia novamente e fazia ditado. Esse professor está dando informação. Ele é da proposta educar. Ele acredita que o aluno vem com a mente vazia e que precisa dar conteúdo. E o modelo de ensino que a gente tem no Brasil é o modelo daqui. Enche você no quadro e acha que dando quantidade e texto que não acaba mais. Não sei se você já viu, o cara te dá um monte de texto e um monte de texto de xerox. Eu não, também. Bom, mas enfim, bastante informação, porque acho que a pessoa... E atenção, esse modelo ele é tão fantástico, porque pega o inconsciente do aluno. Professor, estou filmando para depois eu poder lembrar o que eu tenho que escrever. Pode filmar, né? Filma essa coisa linda que você está vendo, que vai ser inédita. E é interessante que isso aqui é um momento inédito na universidade, porque nem no pós-doutorado você vai ter isso. Você vai ver, acredite. Não, e tem pessoas que não dão bola para isso. Chegam com um monte de slides. Quanto maior o slide, com certeza mais incompetente é o orador, o professor. Porque quando você não consegue, claro que de vocês tem que estar cheio de slide, porque o assunto é novo. Mas de um professor, a regra normalmente é 5 mais ou menos 2. 5 mais ou menos 2 informações você tem que ter num diapositivo. E quando 5 mais ou menos 2 significa o quê? Não pode ultrapassar de 7 informações. E não pode ser menos que 3 informações. Quando você vê o slide, se tiver 7, ainda tem que fazer cair as informações, não tudo de uma vez. E quando for dar a informação, a hora que projeta, você fica à esquerda da tela, se você for destro. Se você for sinistro, você fica à esquerda. Você vai ter mais facilidade de apontar. Porque daí você primeiro lê, depois explica. Não sei se já viram pessoas que mostram o slide e fica falando junto. Daí a plateia não sabe se lê ou se presta atenção no que ele está falando. Então precisa ter talento. E aqui nós já entramos no como da informação. Que seria, não tenho medo dessa palavra aí em si, treinamento. Por causa do tecnicismo, a gente tem medo dessa palavra, por causa do berredorismo. Mas se você não fizer o aluno voltar novamente na informação, principalmente você que é professor de matemática e física, se ele não fizer os exercícios, e olha, 21 vezes o exercício do mesmo naipe. Porque senão ele vai dizer que você não deu isso na aula, se você der um elemento. Para que ele possa fixar nas entranhas neurológicas e nas criptas cervicais dos seus nervos. Vai ficar tudo isso. Como eu estou sendo filmado, estou aprimorando meu vocabulário para você que está me assistindo. Sabe lá onde que vai chegar esse vídeo? Espero que chegue aos confins do Brasil. Aliás, eu vou agora lá para o Xingu apresentar isso aqui para os índios, você acredita? Para ensiná-los a fazer um discurso adequado falando, e vou para Carajás também. Por isso que nós não vamos ter aula numa terça-feira, que nós vamos negociar aqui para termos num sábado. De manhã. Vai ser maravilhoso! Ou domingo de manhã ou sábado à tarde. E perante as câmeras você já viu a euforia de todos que vão gostar. Vai ser depois da missa. E agora vamos ver você, como que eu encerro uma fala, como é que eu encerro um texto, academicamente. O teu TCC vai ter que ter esse formato, porque isso aqui é a introdução. Como seria ser, né? E se? Isso, e se? E se todos, vamos supor se eu estou falando da teoria da aprendizagem significativa, eu vou dizer como seria se todos os professores dessem significado aos seus conteúdos e fizessem com que os alunos realmente vissem a importância
Então, ou como seria se os estudantes todos tivessem uma qualidade de aula que contesse todas essas etapas, e que recebesse bem os alunos que chegam felizes cumprimentando o professor, e saudando, digo tudo bem, e ele sabe que ele pode entrar, porque ele tem confiança no mestre. Como é que seria a pergunta aqui? Eu já fiz a pergunta. Como seria ser e ser? Isso aqui seria o quê? Conclusão? Seria a conclusão, mas a gente usa um outro termo. Como é que é? Eu pus lá naquele motivação, informação, treinamento. Retroalimentação. Como? Retroalimentação. Não. Como é que eu pus naquele texto? Nossa, você vê como dá. Esse aqui eu acho que é irado. Desculpe eu fazer dessa forma, não sei por que eu logo agora eu fui fazer ela relacionada aqui, não. Por que eu fui fazer isso? Olha. Não, veja o que a Estela está vendo. Se você colocar, Estela, isso no teu trabalho, você vai ser inovadora, porque você fala de David Kolbe aqui na universidade, ninguém ouviu falar, sabe? Eles falam tanto de metodologias ativas. Eu não estou criticando, é que a gente está tão por fora que a gente só fica nos tradicionais. Foi essa crítica que como é o nome dele? O Wagner fez. Mas eu não pensei que não daria tempo. Não vai dar tempo, nós vamos falar de inteligências múltiplas. Só que tem algo além das inteligências múltiplas. É autodescoberta. Hein? Autodescoberta. Né? Autodescoberta, perfeito aqui. Se você vou por aqui, já que você está filmando, mas eu não sei se vocês manjaram bem, vocês vão ver uma apresentação agora. A apresentação se torna muito maçante, ela se torna muito chata, se a pessoa começar com um conceito, sabe? Esse vídeo só com informação, vocês vão dormir o tempo todo. Claro que eu estou usando outras formas de motivação, que é o sinestésico, que é próprio do meu temperamento. Tem outras formas, mas se eu vim aqui e não der conteúdo para você, e você não vê importância dessa aula, você não vai. Mas poucas turmas percebem a importância dessa aula, porque ela ajuda você a estruturar, não só a fala, porque eu não estou querendo ensinar você a falar, eu estou querendo você também ensinar você a escrever, porque o texto acadêmico nós estamos começando com beabá lá, aquele posto acadêmico, é uma forma acadêmica. Eu não vou aqui criticar vocês, mas eu passei por cima até do formato. Fiz questão de vocês fazerem na prova para ir se acostumando, porque teve gente que teve a oportunidade de fazer só na prova, que não teve outra oportunidade de fazer. Mas esse aqui é um modelo que eu até desafio. Só que, lógico que quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiz o meu post. Daí eu crio uma metodologia a partir daqui, que eu chamo de metodologia de 5 passos. Confere, Estela? Confere. Você que tem meu livro também, você vai ver. Porque daí eu percebo que tem que ter uma coisa a mais no ensino básico. Você tem o Enem, da autoaprendizagem, você precisa... Então, essa autoaprendizagem, ela entraria aonde? Se não... É quando você dá a tarefa. A autoaprendizagem, veja, a autoaprendizagem, ela poderia estar aqui, ó. Ou aqui, eu pus depois da autodescoberta, não foi? Antes da autodescoberta. Mas ela pode ser quando você dá a tarefa de casa. Professor que não dá a tarefa de casa, desconfie. Você vê, a primeira coisa que eu estou te dando é a tarefa de casa. Você tem que começar, você tem que sair daqui hoje na aula já sabendo o que você tem que fazer no mês de maio, pelo menos no mês de maio. Se você sair descompromissado, você não tem compromisso com a aprendizagem. Agora, se você vai fazer ou não vai fazer, é outra história. Você é do ensino superior, eu pego leve, mas com a criança você sabe que tem que na aula seguinte ver se fez a tarefa ou não. Confere, não? Se você não fez, se não fez a tarefa, ele não faz depois. Opa, quase me arrebentei. Você acabou isso também? Está filmado. Depois você manda para o Faustão. Mas olha que coisa legal isso aqui. Sabe, Denise, foi uma descoberta para mim, porque falar em público para mim era um problema, porque eu pensava assim, como é que eu vou começar uma palestra? Quem for falar, por exemplo, de vigor, a primeira coisa é colocar o título, porque às vezes o cara está falando, não sei se já foi em conferência, ali naquele salão vermelho que deixa todo mundo dormindo,
Você não sabe nem do que o cara está falando. E ele fica... Pior é aqueles que vêm com texto. Olha, essas pessoas têm que entender que quando elas vão fazer uma conferência, primeiro tem que ter um formato adequado. Isso aqui é fundamentos da aprendizagem. Né? Eu fiz até um teste com você. Por que tem que fazer isso, você que está me vendo? Por que eu ponho nessa forma? Porque você tem que atingir os alunos que não gostam de escrever nada, que ficam só observando, que você normalmente chama de vagabundo, mas ele não é vagabundo, porque ele gosta de ficar observando e refletindo. São os filósofos, às vezes, eles ficam te ouvindo. E é engraçado você dar aula, às vezes, para filosofia ou teologia. Eles ficam parados, com a cabecinha torta. Eles são de ouvir e refletir. Depois só levantam a mão. Você tem que estar preparado. E às vezes você vai ter aluno assim, que não faz nada. Só que em física e matemática, se não tiver isso, é problemático, não é? Precisa disso ou não precisa? Muito. Veja, então, eu estou te dando um modelo aqui que você vai pegar alunos que só aprendem assim. Tem alunos que são mais profundos ainda, que são aqueles que eles têm uma leitura muito boa. Esse vai dizer que não. Teve um congresso de filosofia aqui, não teve, semana passada? Teve, né? Você sabe quem que estava lá? Você estava no congresso, não? Você sabe quem que estava lá? Eu tenho um neto de 15 anos, um lazarento, em vez de ver revista de mulher pelada, ele fica lendo Nietzsche. Sério? E aí ele domingo ele estava em casa lá com Nietzsche. Eu digo, vai pegar uma revista, vou lá, pelo amor de Deus. E ele não fica lendo Nietzsche. Eu adoro que ele fica lendo. Eu queria te mostrar o WhatsApp dele, poder me comprar livro. Ele me leva uma grana por mês. Mas sabe, eu não estou elogiando o meu neto, dizendo que ele é o máximo, porque é lógico que talvez eu estou até preocupado, mas chegou na palestra, um tal de Valdir andou falando lá, ele falou uns troços que eu não acreditei. O que você fez? Eu levantei a mão e fiz a pergunta. Eu digo, você fez a pergunta e você disse que era meu neto. Ai, que vergonha, né? Ele disse que ele levantou, ele é no TechPUC aqui, mas ele veio ir para a aula e ele veio assistir a palestra de filosofia. Gaseou a aula. E agora os professores estão brigando com ele porque ele gaseou. Mas eu achei ótimo que ele gaseou. O pai, então, que é ignorante, achou o pai dele é um idiota. Você está rindo porque o jeito é teu, né? Aqueles mal de educação física, sabe? Que ficam malhando o dia todo, desgraçado. E o filho está super cabeça. E eu nem sei, eu vou até perguntar para o Valdir, porque o Valdir deve ter, acho que nem sabia da resposta, ele faz cada pergunta lazarento. Eu estou te dizendo isso para você não menosprezar os meninos da educação básica. Você que está dando aula não tem uns piá bom assim, não? Pode ser a minoria, pode ser 1, 2 ou 3, mas tem, não tem? A gente pensa que os piá estão pensando no futuro, querem vir para cá. Eu sei porque toda semana eu estou indo acompanhar os alunos também de estágio, né? Eu fico vendo as aulas. E poucos alunos meus fazem isso na aula. Quando você faz isso, você vai ver que você pega a atenção inconsciente deles. Uma palestra assim, te digo com toda certeza. Olha, as pessoas me pagam para a gente depois treinar cada parte dessa. Porque aqui nessa ponta você vai ter um aluno que ele é experimentador ativo. Ele não gosta de ficar muito tempo no exercício. Não sei se você é um tipo assim, às vezes cansa ficar muito numa coisa. Eu, por exemplo, leio 10 livros ao mesmo tempo, às vezes, não termino nenhum. Você entende? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Não sei se tem temperamento para ser um bom professor. Porque ele gosta de dar teoria, mas já quer ver a prática. Esse é um professor que não é só prático. Ele é aquele que a gente chama, quando une a prática e a teoria, sabe, que faz isso. E aqui você tem um que só aprende fazendo. É experiência concreta. Nós fizemos esse teste, fizemos para saber qual que você é melhor. Portanto, a tua aula, se ela viaja pelos 4, ela vai pegar todo tipo de aluno. Agora, se ela ficar só na informação, vai pegar só esse tipo de aluno. Né? Quer dizer, você presume que o aluno leu. Por isso que o professor fica enchendo